Quanto dinheiro eu preciso investido para conseguir me aposentar, viver de renda e nunca mais trabalhar na vida? Essa com certeza é uma pergunta que muitos de vocês já se fizeram, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como chegar a esse número, quanto saber o quanto vocês precisam ter investido para viver de renda, e falarei também sobre vários mitos e várias informações equivocadas sobre esse tema que rolam por aí. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E para começar a falar sobre quanto precisamos para atingir a nossa independência financeira, para viver de renda, a gente precisa antes definir o que é viver de renda. Viver de renda é você ter um patrimônio suficiente, um patrimônio investido, seja ele no mercado de ações, em imóveis ou em qualquer outro tipo de investimento que te gere renda, e que essa renda gerada pelos seus investimentos seja suficiente para cobrir os seus gastos mensais, cobrir as suas contas de moradia, de alimentação, de seguros, qualquer conta que você tenha mês a mês, seja ela fixa ou supérflua. A gente também inclui nessa conta gastos com viagens, com presentes, com trocas de carro, trocas de casa, de apartamento, enfim, os gastos totais da sua vida. E para começar já com o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem, elas consideram que viver de renda é a renda dos investimentos cobrirem os seus gastos fixos. Porém, pense você se aposentando e podendo apenas gastar gastos fixos, não poder fazer uma viagem, não poder comprar um presente, não poder ir num restaurante ou ter um lazer fora desses gastos fixos. É uma vida que eu realmente não quero para nenhum de nós, nenhum de vocês e nem eu, e eu acredito sim que a gente deve considerar esses gastos supérfluos na nossa conta também. Dito isso, um dos maiores mitos que rola por aí, inclusive de grandes educadores financeiros, eu já vi esses grandes educadores financeiros falando sobre isso, é que você precisa ver quanto rende a sua carteira, o quanto de dividendos está rendendo, ou então o quanto de proventos os fundos imobiliários estão te pagando, e você pegar esse número e calcular o quanto você precisa para viver de renda. Então um cálculo muito comum que fazem por aí é, por exemplo, tem um fundo imobiliário pagando 10% ao ano, então se eu tiver uma carteira de R$1 milhão, com 10% ao ano eu consigo R$100 mil por ano, uma renda de R$100 mil por ano. E esse é um cálculo extremamente frágil e perigoso. E existem dois motivos principais para essa fragilidade e para esse risco, e eles são a inflação e retornos negativos, ou então corte de juros, proventos e dividendos desses ativos. Falando primeiro sobre a variação de preço e de renda, de dividendos, de juros e proventos pagos por esses ativos. Se você pega um ano de crise, um ano onde os rendimentos desses ativos são reduzidos porque o dividendo que uma empresa paga é totalmente dependente do board da empresa, dos diretores da empresa aprovarem esse dividendo. Então se você pega um ano ruim, que esses dividendos são cortados ou até mesmo eliminados, pode ser que esse teu cálculo não aguente, pode ser que você esteja dependendo de uma renda que não existirá. Já se você pega alguns anos de retornos negativos no mercado, que são muito comuns de acontecer, que irão acontecer em todas as nossas carreiras de investidores de longo prazo, você acaba ficando à mercê desses retornos negativos. E isso me traz para um outro ponto desses cálculos de quanto você precisa para viver de renda. Eu já vi um educador financeiro falando, por exemplo, que você precisa pegar o retorno real da sua carteira, que é o retorno acima da inflação, e tirar esse retorno real para pagar as suas contas. Então digamos que você tem uma carteira de R$1 milhão, essa carteira renda 10%, então renda R$100 mil, só que a inflação foi de 5%. Então você reduz desses R$100 mil, 50 mil que seriam para a inflação e vive com o restante. Na teoria, essa estratégia talvez funcione muito bem, afinal você só está tirando aquele rendimento acima da inflação e a tua carteira está sendo corrigida pela inflação ano após ano. O grande problema com essa teoria, com essa estratégia, com essa filosofia de viver de renda é que existirão anos negativos na nossa estratégia, na nossa carteira e nos nossos investimentos. Como que você faz tirando apenas o retorno acima da inflação, sendo que um ano o teu retorno está abaixo da inflação ou até mesmo negativo? Você deixa de tirar dinheiro da sua carteira, você deixa de viver de renda, você arruma um bico ou um trabalho temporário para complementar essa renda? Para quem é jovem talvez seja uma ideia possível, mas imagina você com seus 75 anos, aposentado há diversos anos, tendo que voltar a trabalhar porque o retorno do mercado, que é algo que está totalmente fora do seu controle, trouxe uma rentabilidade negativa.
Então definitivamente contar com a rentabilidade, seja ela nominal ou real, descontando a inflação ou não é uma boa estratégia. E falando sobre a inflação, digamos que a pessoa tenha esses R$1 milhão investidos e ela diga, eu preciso viver com R$50 mil por ano, então são 5% da carteira, e eu consigo investimentos, por exemplo, em renda fixa que pagam 5% ao ano. Então basta eu tirar esses 50 mil todos os anos que a minha carteira vai durar para sempre. E novamente, no papel, na teoria, faz muito sentido. Agora na prática não é bem assim. Se a gente for considerar uma inflação de 3%, muito abaixo da média da inflação brasileira, se você precisa de 50 mil em um ano, daqui 10 anos você vai precisar de 67 mil para fazer a compra dos mesmos produtos para manter o seu padrão de vida. Depois de 20 anos, os 50 mil serão equivalentes a 90 mil reais. E depois de 30 anos, que é um período normal para a gente viver de renda, imagina que você se aposenta com 60 e vai viver até os 90 anos, a sua renda, que era antes de 50 mil, hoje precisará ser de 121 mil reais para manter o seu padrão de vida. Então veja que aqueles 5% no 1 milhão que lá atrás eram suficientes, já não pagam nem metade dos seus gastos hoje. Não pagam nem 5 meses dos seus gastos de um ano inteiro. Então beleza, a gente já viu que a rentabilidade de uma carteira, ou então os dividendos ou juros pagos por posições, não são um bom parâmetro para você decidir o quanto você precisa para se aposentar e viver de renda. E aí muitas pessoas falam sobre um número que a gente conhece como regra dos 300, que foi um estudo feito por William Banding lá em 1994. William era um assessor financeiro americano, um financial advisor aqui dos Estados Unidos, e ele fez um cálculo usando carteiras ou hipóteses de carteiras de 1926 até 1992. E nesses cálculos ele chegou à conclusão que uma carteira que era composta metade de renda fixa e metade de renda variável duraria por 30 anos em 100% das vezes com saques de até 4% ao ano. Então se você tem uma carteira de R$1 milhão, você poderia, de acordo com o William, com seu estudo, sacar 4% dessa carteira ao ano, que ela duraria durante 30 anos. E isso foi verdade em todos os períodos, considerando grandes crises, considerando guerras mundiais e tantos outros acontecimentos na bolsa. Então, teoricamente, também esse é um estudo confiável. É um estudo prático que se mostrou verdadeiro durante esse período. Agora, dentro desse estudo também existem alguns problemas e alguns riscos que são importantes serem considerados. O primeiro desses riscos é o risco da longevidade. Esse estudo considerou uma carteira que durasse 30 anos. Agora, imagina você se aposenta com 60 e você vive até os 91. Já você tem 31 anos de aposentadoria, ou então aos 95, ou então você vive até os 100 anos. Quanto mais você vive, menores são as chances dessa carteira durar até o final da sua vida. Já se você se aposentar ainda antes, com 55 ou 50, e a expectativa de vida da população está cada vez maior, pode ser que a sua aposentadoria dure até 50 anos ou mais. Então você definitivamente precisa de uma estratégia que está protegida contra esse risco de viver muito, no caso. Um outro risco dessa regra dos 300 é o risco da sequência. O risco da sequência diz que se retornos muito ruins acontecerem logo no começo da sua aposentadoria, pode ser que a tua carteira não se recupere mais ao longo dos anos e você não consiga chegar ao final da sua vida com essa renda dos seus investimentos. E é justamente por isso que é importantíssimo a gente tornar a nossa carteira de investimentos mais conservadora logo antes da nossa aposentadoria, para que caso uma grande crise aconteça logo antes da gente se aposentar, esses retornos negativos não afetem tanto o tamanho da nossa carteira e o nosso plano futuro. O terceiro risco é o risco do comportamento. O estudo de William considerou que os humanos tomassem as melhores decisões possíveis, rebalanceassem a carteira nos momentos mais complicados e não tivessem a emoção em jogo na hora de decidir ficar ou não investidos. E a gente sabe que na realidade não é bem assim. A nossa emoção dita sim as nossas atitudes e muitas vezes quando a gente está passando por grandes crises ou dificuldades nos investimentos, talvez a gente tome decisões equivocadas e basta uma decisão equivocada num momento sério de uma crise que esse plano pode ir por água abaixo. E o quarto risco dessa regra dos 300 é o risco internacional. Esse estudo foi feito dentro dos Estados Unidos, com a bolsa americana, a inflação americana e títulos de renda fixa do governo americano. E a gente sabe que a inflação, os títulos do governo e a bolsa brasileira se comportam de maneira diferente. Não somente a bolsa brasileira, mas a bolsa mundial. Eu já vi outros estudos que consideram retornos da bolsa mundial e que apontam para uma carteira de 2,5% ao ano de saques, ao invés de 4%, que é o que a regra dos 300 manda. Então o simples fato de você
você morar em outro país fora dos Estados Unidos, ou de você diversificar globalmente, estar exposto a outras moedas e a outros níveis de inflação, faz com que essa regra tenha também suas fragilidades. E depois de explicar para vocês os riscos da regra de 300, eu vou explicar como que ela funciona. Ela é muito básica. Você, digamos, precisa de um salário de 10 mil reais na sua aposentadoria. Você simplesmente multiplica esse salário mensal por 300 para chegar ao tamanho que você deveria ter investido para sustentar essa aposentadoria. Então, nesse exemplo, um salário de 10 mil reais vezes 300 exigiria uma conta de 3 milhões de reais para que ela te fornecesse essa renda mensal para cobrir os seus gastos. E como vocês já viram, essa simples matemática, essa simples regra tem seus riscos. Então o que eu gosto de fazer? Pecar para o lado conservador. Ao invés de multiplicar por 300, eu gosto de multiplicar por 400, então vai pedir um tamanho de conta muito maior, e ao invés de fazer saques de 3% todos os anos, que seria o equivalente à multiplicação de 400 da sua conta mensal, eu gosto de estipular limites para esses saques, um piso e um teto, que vai variar de acordo com a performance do mercado. Eu explico muito bem isso em uma das aulas da autonomia, onde eu falo sobre esse piso e esse teto, que varia de 2 a 4% dependendo dos retornos do mercado. E ao multiplicar o seu salário mensal por 400 e usar essa regra, as chances que a tua carteira dure para sempre, inclusive você deixe uma bela herança para os seus herdeiros, é muito, mas muito grande. E se você já me acompanha há algum tempo e você já me conhece, eu gosto sempre de pecar para o lado conservador, de estar preparado para coisas que estão fora do nosso controle, de estar preparado para retornos menores ou então algum acontecimento que prejudique o seu plano, mas que ele ainda seja válido, ele ainda seja efetivo para o resto da tua vida. E seguindo esse exemplo da regra dos 400, com o piso e o teto de saques, digamos que você busque aquele salário de 10 mil, você multiplica ele por 400, então você precisaria de uma conta de 4 milhões para se aposentar com tranquilidade na perpetuidade. Você não correria riscos que essa conta acabasse com esse salário. E aí, em anos de rendimentos bons da bolsa ou da sua carteira em geral, que vai ser mais diversificada do que apenas bolsa, você poderia sacar até 4% dessa conta, que seria um saque de 160 mil por ano, ou então 13.300 por mês. Já em anos ruins ou em meses ruins, se você fosse capaz, você poderia reduzir um pouco seus gastos, economizar aqui e ali e gastar até 2% dessa conta, que no caso seriam 80 mil por ano ou 6.600 por mês. Dessa forma, com esses pequenos ajustes e com essa flexibilidade sempre ajustada à inflação, você teria a garantia que a sua conta duraria para sempre. Porém, com toda a complicação desses cálculos, várias incertezas de inflação, de retornos, de tamanho de conta, de idade de aposentadoria, de quanto 10 mil reais hoje valerão daqui 20, 30, 40 anos quando você se aposentar, que eu resolvi criar uma planilha para os meus alunos. Eu chamo essa planilha de planilha da independência financeira e ela te mostra exatamente quanto você tem que investir hoje para alcançar os seus planos de viver de renda no momento da sua aposentadoria. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês como que essa planilha funciona aqui na minha tela. Então eu vou pedir para o editor colocar essa planilha na tela. Vocês podem ver aqui na idade atual, onde eu vou colocar, por exemplo, 30 anos. Idade para começar a viver de renda, digamos que a pessoa queira se aposentar com 60 anos. E ela tem uma expectativa de vida de viver até os 90, então ela viveria mais 30 anos durante a sua independência financeira. Aqui embaixo a gente coloca os retornos de uma carteira. Dependendo da agressividade, do perfil do investidor, ele vai colocar retornos maiores ou menores. Então digamos que o investidor é um investidor moderado e ele espera ter um retorno 5% acima da inflação antes da sua aposentadoria. Então digamos que seria um retorno de 8% com uma inflação média de 3%. E durante a aposentadoria, quando a gente já está num estágio de ser mais conservador, quando o nosso prazo é mais curto, quando a gente está se protegendo do risco da sequência que eu comentei antes, os nossos retornos serão mais baixos, afinal teremos uma carteira mais conservadora. Então vamos colocar aqui um retorno de 4% ao ano, com 1% acima da inflação. Depois o aluno vai preencher o seu salário atual. Digamos nesse nosso exemplo que a pessoa ganhe 5 mil reais por mês e um aumento de salário em linha com a inflação. Então a inflação de 3% ao ano, o salário aumentará os 3% ao ano também. Essa pessoa ela consegue fazer aportes mensais de 1.000 reais por mês e o sonho dela é ter uma aposentadoria também com um salário de 5 mil reais por mês. Lembrando que hoje ela tem um salário de 5 mil, mas como ela investe 1.000,
ela vive na realidade com 4 mil reais. Então ela pretende ter um salário um pouco maior para pagar os seus custos de vida durante a aposentadoria de 5 mil reais. E o legal dessa planilha é que ela atualiza todos os números em relação à inflação que a gente colocar. Então vejam aqui que depois de uma inflação de 3% daqui 30 anos, que é o plano de se aposentar com 60, uma pessoa que hoje tem 30, um salário de 5 mil reais será equivalente, ajustado à inflação, a um salário de 12.136 reais lá no futuro. E a planilha já calcula tudo isso e calcula quanto você precisará lá no futuro para gerar essa renda ajustada à inflação. E veja aqui que o montante necessário para gerar essa renda com tranquilidade para esse investidor é de R$ 3.811.213. A gente também leva em consideração o tamanho da conta atual da pessoa, porque esses rendimentos já estão acontecendo. Então digamos que essa pessoa do nosso exemplo tem uma conta de 100 mil reais atuais. Esses 100 mil reais, eles valerão 1.006 mil reais no ano da independência. E considerando esses aportes que ela faz hoje de 20% da sua renda, ou seja, R$ 1.000 dos 5 mil que ela ganha, ela terá um adicional de 1.832.000, chegando a um tamanho de carteira de 2.838.000 no ano da sua aposentadoria. E aí que chega a parte legal da planilha. Ela te mostra que com esse montante, com esses saques, com esse rendimento, com essa inflação e com essa duração da sua vida, a sua carteira, o seu plano de aposentadoria duraria 21 anos e meio. Então você se aposentaria aos 60 e a tua carteira iria acabar com 81 anos e meio. E aí ela te mostra exatamente quanto você tem que investir a mais por mês para que essa carteira dure exatamente 30 anos. E a gente consegue ver aqui que ela mostra que a gente precisa investir R$ 531 a mais por mês para alcançar esse plano. Então digamos que a gente mude aqui os nossos aportes para R$ 1.531 e a planilha nos mostra que agora a gente conseguirá viver durante 30 anos com esse plano de aposentadoria. E aí você pode dizer, Daniel, mas eu não consigo aumentar os meus aportes, eu não consigo aportar R$ 530 a mais. Então a gente pode mudar outros números. Então voltando aqui para aportes de R$ 1.000, digamos que você tenha que atrasar a sua aposentadoria em alguns anos. Vamos tentar aqui atrasar ela em 3 anos, manter a nossa expectativa de vida de 90 e a gente continua faltando um pouco de dinheiro, faltando R$ 53 mensais de aporte. Então vamos aumentar mais um ano, 64, reduzir aqui nossa expectativa, aliás, manter a nossa expectativa de vida em 90 e aqui já mostra que a gente teria dinheiro suficiente seguindo esse plano para se aposentar com 64 anos. E ainda por cima a nossa conta duraria 27,7 anos, sobrando aqui R$ 212 mil de herança para os seus herdeiros. Então vejam que esse não é um cálculo tão simples assim. Não basta você multiplicar por 300 ou então por 400 para ver quanto você precisa. É um cálculo muito mais complexo que envolve diversas variáveis, envolve coisas que estão fora do nosso controle. Pode ser sim que a inflação seja maior, seja menor, que o nosso salário aumente mais ou menos, que a gente precise ficar alguns anos a mais trabalhando, mas essa planilha dá a tranquilidade que a gente está no momento certo, a gente está no caminho certo, investindo corretamente para aquilo que a gente precisa. E se você tem interesse em ter acesso a essa planilha, a tantas outras planilhas de controle de carteira, de organização financeira e mais 8 módulos com 72 aulas e 20 horas de conteúdo gravado, fora os nossos encontros ao vivo, eu te convido a colocar o teu nome e o teu e-mail na lista de espera aqui do curso Autonomia Financeira para a nossa próxima turma. Eu vou deixar o link aqui na descrição e além de todos esses materiais, vocês recebem muito, mas muito suporte para ter tranquilidade e autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E se você ficou com qualquer dúvida sobre o que foi dito no vídeo de hoje ou tem qualquer observação, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.